Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos continuar agora o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Vamos ver um resumo agora sobre as 10 pragas que Deus lançou ao povo egípcio para a retirada do povo hebreu desse país. Vamos começar lá no capítulo 7, no versículo 14, e vamos até o versículo 12. Então vamos lá. A primeira praga foi o rio Nilo se transformar em sangue. E não somente o rio Nilo, né? Todas as reservas de água dos egípcios se transformaram em sangue também. Tudo isso aconteceu para que as coisas era uma espécie de ataque que Deus faria à crença aos deuses que os egípcios acreditavam. O Nilo era primordial para a vida egípcia e eram numerosos os deuses egípcios que estavam associados com esse rio. Acreditavam-se que os faraós tinham até um controle sobre o rio. O Senhor, entretanto, dominou o rio e todas as águas ligadas a ele. O Senhor transformou em um rio de morte. Os magos egípcios podiam até imitar essa praga, mas nem eles nem Faraó podiam revertê-la, de modo a proteger seu povo e nem a si mesmo. Eles apenas pioravam a situação. Transformar o Nilo em sangue serviu também como uma punição por eles usarem o rio para matar os bebês israelitas. Nessa praga também, nós vemos aí humilhação contra os deuses Camun, Arpi, Osíris, Neit e Artor. A minha pronúncia talvez não seja a melhor em relação a esses deuses, tá bom? Mas está escrito certinho, você pode estar pesquisando. A associação uniu a sua prosperidade e a consequência, a desestruturação da economia ambiental e religiosa. Haja vista, o Nilo era um rio primordial para a vida egípcia. A segunda praga foram as rãs. Com essa praga, Deus estava afrontando a deusa Eject, que era uma deusa que eles acreditavam que trazia prosperidade. E a consequência foi uma aversão ao que antes era considerado sagrado. As rãs, elas eram veneradas no Egito porque estavam associadas à fertilidade. Mas o Senhor, que é o verdadeiro responsável pela fertilidade, transformou tudo aquilo que eles reverenciavam em algo repugnante. Essa praga também poderia ter sido uma icônica punição dirigida às tentativas egípcias de impedir o crescimento do povo hebreu. Em cada declaração que Moisés fazia, os pronomes tu e ti se destacavam, enfatizando o impacto da praga sobre Faraó, e incapaz de proteger a si mesmo, o seu povo e as suas propriedades. E mais uma vez, os magos só pioravam a praga com a sua imitação. Em mais uma evidência da singularidade do poder do Senhor, Moisés permitiu que Faraó determinasse quando gostaria que a praga terminasse. Nós temos também a terceira praga, que foi a praga dos piolhos. Essa era uma humilhação contra os sacerdotes, né? E a associação era a purificação. A consequência foi a noção de que os sacerdotes não eram puros. Mas existe uma controvérsia de tradução sobre essa praga. Alguns tradutores dizem que o significado seria como, em vez de piolho, seriam como um mosquito que picavam. Enfim, nessa terceira praga, assim como na sexta e na nona, Faraó não foi avisado. Seus magos foram incapazes de imitá-la, interpretando corretamente o que Deus a enviara. Neste momento, Faraó rejeitou o aviso dos seus próprios conselheiros e endurecia cada vez mais o coração contra o povo hebreu. A quarta praga foram as moscas, e estava afrontando o deus Arbote, Meves e Ra. Né? A associação era beleza e proteção, e a consequência, irritação e incômodo, pois somente os egípcios sofreram. A terra de Gozém, onde estava o povo hebreu, não foi afetada. Na quarta praga, dessa vez nós temos que nós veio para mostrar a soberania de Deus sobre o Egito. O Senhor poupou o seu povo, as moscas não afligiam a região deles. Faraó negociou com Moisés, propondo que os israelitas oferecessem sacrifícios primeiro ali no Egito mesmo, e depois fossem para o deserto. Não, mas não muito distante. Mas mais uma vez a praga cessou sob a intercessão de Moisés, mas Faraó não cumpre o que prometeu. Nós temos a quinta praga, que é a dos animais, que estava afrontando a deusa Pitá, Apis, Ator, Meves e Ra, propriedades pessoais. A consequência veio da doença e a morte dos animais. Mas nesse ponto, vale ressaltar que não morreram todos os animais egípcios, somente alguns, porque ainda existe outra praga que vai atingir esses animais. As negociações anteriores, a palavra sacrifício era destacada mais uma vez. Faraó não permitia que os israelitas saíssem do Egito para oferecer sacrifício ao Senhor. Como resultado, a peste atacou os rebanhos dos egípcios no momento determinado por Deus, enquanto os animais dos israelitas eram poupados. O que é mencionado 3 vezes. As pragas anteriores foram repulsivas e dolorosas, mas essa foi a primeira que causou perdas materiais aos egípcios, né? Foi a primeira que tocou no bolso deles. Os animais eram valiosos e usados para transporte, no trabalho rural, assim como os animais que eram considerados sagrados pelos egípcios, fora os que eram usados para alimentação, e a maioria deles morreram de peste. A sexta praga foi a das úlceras, né? Estava afrontando a deusa Shmet e Imontep. A associação, os deuses de curas. Consequência, doenças nos homens e nos animais.
A sexta praga de úlceras. Neste momento, os egípcios, inclusive os magos, experimentaram pela primeira vez o poder do Senhor sobre a sua saúde física, tanto dos homens quanto dos animais. Como a terceira praga, nenhum aviso procedeu dessa, mas, como em outras ocasiões, um dramático decreto marcou o seu início, né? O faraó endurecia cada vez mais o coração. Veio a sétima praga, então, que foi a chuva de pedras. A chuva de pedras ou granizo estava associada à deusa, aos deuses Nut, Isis e Set, propriedades na agricultura. A consequência foi prejuízos na agricultura, aos animais e aos homens. Com a intensificação das pragas nesse momento, pela primeira vez, a vida humana estava em risco. O Senhor avisou os egípcios para que se protegessem seus servos e seus animais. Deus não devia nada a Faraó e poderia tê-lo destruído, ele e todo o seu povo, se assim desejasse. A preservação da vida de Faraó foi uma oportunidade para Deus demonstrar sua singularidade, seu amor e seu poder. E assim o seu nome, seu caráter e sua reputação seriam proclamados. O Deus a quem Faraó havia dito não conhecer ou obedecer seria reconhecido por todo o universo como resultado adicional da praga da chuva de pedras. Faraó entendeu que a terra pertence ao Senhor e que este a governa. Certamente nenhum dos muitos deuses egípcios os protegeu. Pela primeira vez, Faraó admitiu estar errado e prometeu sem restrições que deixaria os israelitas saírem para adorar o Senhor. Mas Moisés sabia que Faraó ainda não tinha a intenção de obedecer a Deus, apenas estava tentando enganar Moisés para que mais uma vez as pragas cessassem. Então veio a oitava praga, os gafanhotos. Eles afrontavam diretamente, né, o deus gafanhoto dos egípcios, que era associado à proteção à agricultura. Trouxe desordem social, fome, inquietação e roubos. A oitava praga dos gafanhotos atingiu diretamente os alimentos de que o Egito precisava. Todos eles foram consumidos pela praga. Os gafanhotos comeram tudo que havia crescido ou se recuperado desde a chuva de pedras. As pragas haviam levado dúvidas na corte sobre o poder de Faraó. Seus servos agora pediam que ele deixasse os israelitas saírem para adorar ao Senhor. Pela primeira vez, Faraó tentou evitar o anunciado desastre, mas falhou porque insistiu em manter o controle sobre os israelitas, permitindo que apenas os homens partissem. E claro, o povo hebreu não aceitou. Então, veio a nona praga, trevas, afrontando o deus Ra, Amon-Ra e outros. Esses era a associação ao deus do sol, estrelas e a lua. Trouxe medo, confusão e descrença nos deuses egípcios. Assim como a terceira e a sexta e a nona praga, ela veio sem aviso. Agora, a suprema divindade egípcia, o deus Sol, Ra, mostrava-se sem poder para ajudar os egípcios. Faraó soube de quem era a responsabilidade. Ainda assim, tentou manter o controle, pedindo que os israelitas partissem, deixando seus rebanhos para trás. Porém, o povo hebreu também não aceitou. E antes da décima praga, houve a celebração da Páscoa. Mas essa merece um vídeo especial, que será o nosso próximo vídeo sobre isso do livro de Êxodo. Enquanto isso, vamos para a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. E a humilhação foi diretamente contra Faraó. Associação: herança do trono e crença no Deus rei. Consequência: mortandade e humilhação. A Bíblia nos diz que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais também. Então, à noite, a Bíblia fala que houve grande choro e lamento no Egito. E, finalmente, Faraó, então, devido a toda a pressão popular, a dor e a devastação que o Egito se encontrava, resolve liberar o povo hebreu para partir e adorar o seu Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha pra gente e se inscrever no canal. Muito obrigada por ficar até aqui. Graça e paz.